Shabbat Shalom. Então, essa nossa paraxá é fantástica. Como é moderna a nossa Torá, como é moderna. Ela nos fala do espírito humano. O espírito humano é o mesmo, sempre foi, nunca será mudado. O Eterno, ele nos ensina como lidar conosco, né? Então, como lidarmos com o próprio espírito humano. Como é que nós devemos agir e fazer? Olha só, primeiro nosso terrilim de hoje, o número 5, ele fala uma coisa interessantíssima, né? Foi a respeito daqueles que seguiam Absalão, né? Que queria tomar o reinado de Israel para seu grupo, ao invés de aceitar a determinação do Eterno que o rei que seguiria seria Davi, né? O rei seria Davi, e Davi ele se colocou perante o Eterno, fazendo esse salmo. Isso aí, houve um líder ideólogo, Ahitofel. Ahitofel foi aquele que deu a base ideológica que as pessoas, acreditando naquilo, seguiram justamente Absalão. Bom, o que ele fez foi o seguinte: ele usou a própria Torá, desvirtuando as palavras da Torá, para que justificasse a sua tomada de poder. Ele queria o poder para ele, né? E Absalão era o meio através do qual ele tomaria o poder. Então ele criou essa ideologia para justificar. Isso aí aconteceu da mesmíssima forma quando nós temos o grupo de Cora, Datã, Abiram e On. A mesmíssima forma. O que eles fizeram? Eles deformam a lei, a Torá, eles deformam e fazem assim, vamos dizer assim, interpretações particulares, interpretações, enfim, para enganar. Olha que coisa interessante. Você já viu algum bandido que está querendo passar o golpe, né? Algum caloteiro dizer assim: ó, eu vou pegar o teu dinheiro, mas eu vou fugir, tá? Eu não vou fazer. Você vai achar que eu vou te dar alguma coisa, mas não, eu vou pegar o teu dinheiro e vou fugir. E você vai ficar sem dinheiro. O criminoso faz assim? Ou, por acaso, o criminoso fala assim: olha, você me dá o teu dinheiro que, olha, você vai ganhar 10 vezes mais, você vai ficar riquíssimo, mas você precisa me dar esse valor aqui, porque para poder acontecer o milagre, então, o investimento, então, o que for, né? O criminoso, ele age assim, ele mente. Da mesma forma como Datã, Abiram, Cora e On, eles agiram mentindo, enganando as pessoas. Por quê? O criminoso, ele não conta a verdade. O criminoso, ele inverte as palavras, ele inverte os fatos, ele cria as mentiras para enganar as pessoas, para as pessoas acreditarem. Ora, se Ahitofel, ele tentou deturpar a Torá para tomar o poder, qualquer criminoso, ele deturpa a realidade para tomar o poder. Por quê? Ele não vai chegar e dizer para você: olha, eu quero tomar o poder porque eu quero te explorar, eu quero escravizar você porque eu não gosto de trabalhar, eu sou preguiçoso. Então, por favor, vota em mim, porque aí eu vou te roubar. Você vai se dar bem pra caramba, vai ser roubado. Ele não faz assim, né? Ao contrário, ele diz: olha, você vota em mim que você vai ficar rico. Você vai ficar riquíssimo.
Outras pessoas que trabalham e agem no sistema judiciário, eles pegam essas pessoas desonestas, né? Eles pegam a lei, deturpam a lei para tomar o poder para eles. Para quê? Ora, a pessoa que quer tomar o poder, ele tem os motivos dele, eu não sei quais são, cada um é que sabe. Então, o criminoso, por exemplo, ele quer mentir para você para tomar o teu dinheiro. O poderoso, ele quer tomar o poder para fazer os sonhos, as fantasias da cabeça dele. E vai mentir para tomar o poder e vai censurar as pessoas para não falarem mais nada contra ele. Por quê? Ele quer tomar apenas o poder? Não, ele quer manter o poder. E é assim que funciona. Então, essa nossa paraxá, ela tem 2 pontos interessantíssimos. Um é esse, é o conhecimento do espírito da pessoa perversa, como é que a pessoa perversa age. Hoje, nós temos diferença em relação àquele tempo? Nenhuma. A Torá é o que eu sempre digo, é moderníssima. Não há nada mais moderno que Torá. O espírito humano não muda. Então, aquilo que valia para 3.300 anos atrás, vale para hoje e vai valer para daqui a 3.300 anos também. O espírito humano não muda. Bom, esse é um dos pontos da nossa Torá de hoje. O outro ponto é um ponto também de grande importância e interesse. O Eterno, quando ele colocou os levitas como sendo os guardiãos do templo, aqueles que fariam serviço ao Eterno, entre o povo e o Eterno no templo, ele determinou o seguinte: olha, vocês não vão ter, os levitas, né? Vocês não vão ter herança de terra, não. A herança de vocês é o Eterno. O Eterno é a herança dos levitas. E tudo aquilo que vier a ser oferecido no templo, a mim, ao Eterno, né? Tudo aquilo que for oferecido ao Eterno, para os levitas será. A parte da espada do animal, a farinha, é o azeite, é o mosto, é a uva, enfim, tudo aquilo que vier ser oferecido ao Eterno no templo é do levita. Por quê? Ora, quem faz o serviço no templo é o levita. O levita, ele pode ter terra? Não. Por quê? O levita não pode ter terra, não pode ter trabalho, outro que não o trabalho do estudo de Torá, porque o estudo de Torá é o trabalho dele. É o trabalho dele. E esse trabalho ele tem que ser remunerado. Ninguém vive de brisa, ninguém vive de sol, de vento, de água. Não. A pessoa precisa de ter o alimento. O levita precisa ter o alimento. Que história é essa? O levita não come? Então, quando o Eterno determina isso ao levita, ou seja, que o levita terá como herança ele próprio, o Eterno, então ele diz o seguinte: olha, tudo aquilo que foi entregue ao Eterno é do levita, para que ele viva, para que ele se alimente, para que ele tenha tempo de estudar. Assim é a nossa sinagoga. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Você vai numa oficina de um determinado mecânico lá, aí só que é para apertar um parafusinho, apertar uma coisinha aqui, outra ali, ajeitar. É uma coisa que ele leva 5 minutos para fazer. Aí você pergunta: e quanto saiu isso aí? Ele fala: não tem nada, não precisa pagar não. Nunca, jamais aceite esse tipo de coisa, porque você vai ser o pecador. Você vai estar escravizando aquele profissional. Isso é escravidão. Você sabe qual é o castigo do escravizador? É aquele que o Egito ganhou. Como escravizou o povo, ele ganhou o poder de nunca mais ter poder. Vê o que é o Egito hoje. Compara o Egito ao que era o Egito no seu áureo tempo. Por quê? Porque escravizou o povo e maltratou o povo. O povo foi lá para ajudar o egípcio. José foi lá para ajudar o Egito. E, em troca, o que o povo ganhou? Escravidão, sofrimento, morte, dor,
morte dos filhos. Uma loucura. Em troca, o que o Egito ganhou foi a pobreza. A pobreza. E essa pobreza nós não podemos aceitar. Nós temos que fazer, como disse o Eterno aqui na nossa Torá, hoje, a leitura. Ele disse que todo primogênito do animal é dele e do homem também. O animal que não é kosher, ele tem que ser resgatado. Da mesma forma, o ser humano tem que ser resgatado. Da mesma forma, todo o animal kosher, esse não pode ser resgatado porque ele pertence ao Eterno. Ele tem que ser oferecido ao Eterno no templo. Ele tem que ser oferecido no templo. O primogênito dos animais, imagina o seguinte, a pessoa tem um animal, um boi, por exemplo, um boi, e tem a vaca, e a vaca dá o primeiro bezerro. Esse bezerro tem que ser entregue ao templo. Agora imagina, a pessoa pensa, será se essa vaca vai ter outro parto? Será se eu vou ter outro bezerro? Isso não importa. Isso demonstra a confiança que nós precisamos ter em relação ao Eterno. Nós precisamos dar o nosso dízimo pela prolongação da vida da nossa sinagoga. Nós precisamos apoiar o nosso Razan, porque ele vive do estudo, ele precisa viver do estudo de Torá, do desenvolvimento do conhecimento. Para quê? Para orientar a toda a congregação, a todos nós. Ele precisa orientar, nós temos dúvidas, ele é quem estuda isso. E se ele precisa trabalhar para fazer isso, como é que ele vai estudar? Precisamos entender que a nossa capacidade de entregar, é isso que nos traz o retorno. É aquela confiança que nós precisamos ter em relação ao Eterno, de sacrificar o nosso bezerro primogênito. Ele vai ser sacrificado. Será que aquela vaca vai ter outro? Com certeza vai, e muitos outros. Porque é o Eterno que nos traz essa bondade, é o Eterno que nos restitui tudo aquilo que nós entregamos a Ele, Ele nos restitui e muito mais. Então, não podemos ter medo. Puxa, se eu fizer o dízimo, cara, eu vou ver de que. Será que eu vou conseguir ganhar novamente? Claro que vai. Claro que vai, porque é o Eterno quem vai estar junto. Claro que vai. Puxa, se eu fizer isso, será que eu vou ter retorno? Claro que vai. É o Eterno quem traz tudo isso. Então, pessoal, precisamos ter muita confiança no Eterno em relação a isso. E precisamos também entender que existem seres humanos perversos que querem nos escravizar, que querem o nosso mal para o bem deles. Então, essa nossa paraxá de hoje, ela é riquíssima em comportamento humano, em comportamento de esperança no Eterno. Eu, enfim, gostaria muito de ter o comentário da mesa a respeito dessa paraxá da semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Pedindo aqui permissão para a mesa e para o nosso presidente, né, da comunidade, que está na direção hoje do serviço, e a todos vocês que estão do outro lado nos acompanhando, né, nesse momento dos comentários dessa porção de Korah, que é uma porção bastante forte, né, que traz um contexto muito forte, né, e fala de um acontecimento inédito que houve com os nossos pais no passado, né, e de que ele mostrou ali a força da escolha
de Deus quando Ele escolhe alguém para o seu serviço e a fragilidade da pessoa que se domina, um líder ou um mestre, né? Então a gente vê os dois lados, né? A força daquele que está por trás daqueles que são escolhidos por Hashem e a fragilidade que está por trás daqueles que se autodomina líder ou mestre, né? E houve essa diferença enorme, né, nesse momento. Nós não lemos hoje, né, o início dessa porção, mas se você for analisar o início dessa porção, ela vai falar de uma rebelião, né? De uma rebelião que houve. Dois líderes conseguiram reunir 250 líderes menores, né, que eram chefe de família, que eram homens de renome do povo ali, e esses 250 homens se voltaram contra a liderança de Moshe e de Arão, né? E dizendo que toda a congregação era santa, toda a congregação podia assumir o lugar de Moisés e de Arão, né? E que eles agora estavam lutando por essa causa, né? É como os esquerdistas hoje, né? Exato. Se levantam dizendo que eles são capazes, né? Igual ou até melhor, né? do que estão na liderança, né? E por conta disso a gente viu que houve uma grande mortandade ali. E depois dessa mortandade houve a escolha, novamente, uma segunda escolha, né? Mas de forma a confirmar a escolha que tinha feito anterior, né? Que foi daí a escolha pelo sacerdócio, né? Daí quando foi, depois dessa mortandade, ainda pairava a dúvida entre o povo, porque o povo se voltou contra Moisés e Arão por causa daquele grande número de pessoas que foram mortos, né? E então Hashem fala para Moisés e Arão fazer uma escolha e uma confirmação, né? Que por conta do sacerdócio, né? Quem realmente seria responsável pelo sacerdócio? Porque o que a Korah e Datã, Korah e Datã e Abiram, né? E o que eles queriam, na verdade, era o sacerdócio, né? A gente viu na leitura de hoje que o que caberia para eles, como levitas, não era o sacerdócio, mas era o serviço do tabernáculo, né? Para ser guardiões do tabernáculo, para montarem e desmontarem e para carregarem o tabernáculo, né? Isso era o serviço deles, como levitas. Mas os filhos de Arão era o sacerdócio, né? E eles queriam era o sacerdócio, né? E então a gente viu que depois da mortandade, então Hashem fala para Moisés e Arão reunir ali os líderes representantes de todos eles, né? E para tomar uma vara uma haste, né? Uma vara ou um bordão, e escrever naquele bordão o nome de cada um da sua tribo, da sua família, né? E através daquela vara ia ser feita a confirmação de quem realmente era o sacerdócio. E foi confirmado então que realmente estava com Arão, né? Com Arão e os seus filhos. E a ele caberia isso, e a ele caberia os prêmios que nós limos hoje na porção de hoje, que dos sacerdotes era tirado a parte das ofertas, das oferendas de Israel, né? Como pagamento pelo seu trabalho, pelo seu serviço ali. Era uma parte especial para os sacerdotes. Mas os demais levitas também tinham sua porção. Também tinham seu pagamento. Eles não trabalhavam de graça, né? Tanto que Hashem fala, vocês não vão ter terras, não vão ter uma fazenda, né? um sítio, uma terra para vocês plantarem, para vocês criarem, mas vocês terão o seu pagamento, né? Vão ser tirados das ofertas, dos dízimos e das ofertas especiais que os Bnei Israel vão trazer ao Eterno. Serão consagrados para o Eterno e delas serão tirada a porção para vocês.
mas isso não foi suficiente, né, para eles. Então, o que a gente vê, a gente pode tirar para nós muitas coisas boas, né? Muita coisa que a gente pode extrair para nós. De que, primeiro, é que nós temos que dar a credibilidade às pessoas que são eleitas por Deus, né? Que são colocadas por Deus diante do governo, né? Seja esse governo, seja em uma comunidade, seja num município, num estado ou num país, nós temos que dar o valor merecido a elas, né? Que todo governante, em qualquer instituição, em qualquer entidade, elas são colocadas ali pela permissão de Deus. Então, ela faça um serviço ruim ou um serviço bom, ela foi colocada ali, foi pela permissão de Deus. Não cabe nós querer fazer a nossa parte como Datã e Abirão fez. Agora, existe uma diferença entre os governantes digamos, do Estado, país e município. Existe uma diferença muito enorme dos governantes de uma comunidade, de uma sinagoga ou do povo de Israel, homem de Israel. Isso é uma diferença enorme. O Zaitun gostaria de falar? Sim. Eu gostaria de lembrar um ponto interessante. O Eterno dá a cada um de nós um dom, um objetivo, uma missão na vida, e dá, devido a tudo isso, a dor e o prêmio. Ou seja, todo mundo sofre alguma coisa, todo mundo é premiado com alguma coisa. E cada um de nós tem isso que o Eterno nos traz. Existem aquelas pessoas que olham, puxa, o fulano, ele é presidente da República, eu quero a posição dele. Ou então, puxa, o fulano, ele tem uma empresa que faz isso, aquilo, eu quero essa empresa para mim. É o invejoso. Então, aí você imagina o seguinte, a pessoa que tem e que a outra quer tomar, se a pessoa conseguir tomar, seja aquele trabalho que eu dei o exemplo, né, o mecânico vai lá, aperta um parafuso, quanto é de graça. Não tome isso para você. Não tome por quê? Quando a pessoa toma alguma coisa que pertence a alguém, junto com aquela coisa que a pessoa acha que seja boa, isso aqui é bom, esse é o meu objetivo, eu quero tomar para mim. Junto com isso vem a parte ruim, vem a dor. Cada um tem a sua dor e o seu prêmio. Cada um. Em tudo que temos na vida. Então, quem toma aquilo que acha que é bom, leva junto aquilo que acha que é ruim. E o que é isso que é ruim? Só o Eterno sabe. Então, não podemos nos dar ao luxo de tentar tomar alguma coisa que seja de alguém, porque é nosso prejuízo. Por mais que a pessoa ache que seja lucrativo, é prejudicial. Cuidado, muito cuidado. É o que esse povo, Datã, Abirã, Corá e On, fizeram. E qual foi o prêmio deles? Pois é. Caíram foi dentro trágico, da terra. Foram sugados pela terra. Verdade. Então, a exemplo disso nós temos, a exemplo da escolha, né, de saber fazer as escolhas, nós temos na Haftará. Na Haftará fala da escolha que Israel fez, de pedir um rei para eles, que até então o povo era governado por Hashem. Era um governo diretamente de Deus, chamado teocrático, né? Governo de Deus. Mas eles pediram um rei para eles. E depois que eles pediram um rei para eles, as coisas mudaram para pior. Não foi boa a escolha que eles fizeram, né? Mas nós vimos na leitura de hoje a instituição do primeiro rei de Israel, o rei Shaul, né? Saul, primeiro rei de Israel, né? E aí quando eles fizeram essa escolha, Hashem fala para eles agora, tanto o rei quanto todo o povo, se seguirem os meus caminhos, guardarem meus mandamentos, meus estatutos, ele estará sempre diante de vocês, para abençoá-los, para protegê-los, para ajudá-los. Mas, do contrário, se não fizer a minha vontade, não guardar meus mandamentos,
não serão bem-sucedidos. Né? O povo tomou o reinado do Eterno para si. Veio a parte boa, veio. Eu sou rei. Mas o que veio junto? Olha o mal que veio junto. Cuidado, muito cuidado mesmo. Verdade, eu vou deixar aí para a mesa dar sequência nos comentários, né, e assim a gente completar o raciocínio aí de cada um. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Já feitos as devidas solicitações de permissões ao Shemitah, aos sábios da mesa e tal. O que eu gostaria de trazer e destacar uma lição que a Haftarah traz hoje e que foi um erro que o povo de Israel cometeu em tentar copiar os principais erros que Israel cometeu foi copiar os hábitos e tradições dos povos vizinhos, dos povos pagãos, dos idólatras da vizinhança. Porque eles já tinham sofrido nas mãos, lá em Misraim, que era nas mãos do rei, que era o faraó. Penaram nas mãos, tiveram um faraó bom que os elevou, que ajudou a José. E tiveram um faraó tirano que os oprimiu, que os escravizou, que desejou seu extermínio. E aí, na entrada da terra de Israel, eles combateram contra reis que tinham posições pessoais muito duras, muito pesadas. O povo teve, e isso estava na pessoa dos reis. Eles sempre tiveram a experiência, foram tendo a experiência do poder que vinha dos reis e a maldade que podia vir desses homens. E não satisfeitos, resolveram. E aí, ainda de quebra, eles tiveram vários problemas. Levaram algumas pessoas de Mitzraim junto com suas tradições, com seus deuses pagãos, e tiveram problemas com esses deuses pagãos. E eles vieram pipocando e dando problemas. Não satisfeitos, vamos lá. Israel tinha os juízes, tinha Samuel era um deles. Eles tinham a presença desse profeta que tinha uma ascensão, um acesso, uma orientação divina direta. Mas a primeira noção não está aí. A primeira lição não está na existência de você ter uma luz, ter um representante de Hashem aqui entre nós. Para que isso serve para o momento de hoje, para a história recente? Nós não teremos, na história recente, a gente não tem o exemplo de termos um profeta. Nós temos exemplos de alguns estados. Se você pegar o exemplo do Estado suíço, o Estado suíço não é um Estado que tem dirigismo, é um Estado descentralizado, um Estado que não tem um presidente que manda em tudo. É um Estado muito próspero que vai muito bem, obrigado. A nação mais poderosa do mundo nasceu não de um presidente, ela nasceu de colônias e que foram tendo um Estado cada vez menor e que os problemas atuais que ela tem hoje vieram com o fortalecimento do poder central. Enquanto quanto mais eles mantiveram os princípios que nortearam a fundação do Estado norte-americano, dos Estados Unidos da América, foi isso que fez com que ele se tornasse uma potência hegemônica em termos militares e econômicos, isso que os mantém. Mas é a diminuição do poder central. Todo grande poder central ele está por trás de problemas. A União Soviética tinha um líder, e aconteceu o que aconteceu. Da Alemanha levantou-se um líder e nós sabemos as consequências desse grande líder. O nazifascismo, o socialismo, todo grande poder, toda a nação que se empodera, que cria essa estrutura. E o que Israel criou? Criou realeza. Quando você elege um rei, você cria realeza. Realeza está ligada a quê? É um Estado. Estado é um negócio que não
não é o que não é o nosso melhor talento. Quando se cria Estado, se cria burocracia de Estado. E coincidentemente, a ruína, todas as coisas ruins que acometeram Israel vieram partir daí. Saul desobedeceu as ordens de Hashem, perdeu a unção divina, foi substituído por Davi. Davi era um justo, Davi tinha proximidade com Deus, mas Davi tinha realeza por trás dele. Tinha realeza, tinha poder, e o poder da realeza fez com que Davi desse uns tropeções. Aí Davi deu origem a Saul, a Salomão. Davi deu origem a Salomão, filho dele, e toda a sucessão de Davi para Salomão, ele teve problemas terríveis dentro da casa dele, com o filho querendo passar a perna nele. Por quê? Porque esse poder vinha dos homens. Eram brigas de Estado, brigas por sucessão. Ele coroou-se Salomão com a partida de Davi. Salomão era um justo. Salomão tinha proximidade com Hashem. Era um sábio. Mas o poder, o Estado, a vaidade corromperam Salomão. Salomão pensou, se embriagou pelo poder e se perdeu. Dos tropeços de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Dividido, Israel perdeu 10 das suas tribos foram invadidas, tomadas, ficou só Judá e Benjamim, e foi indo, acabaram também tropeçando, e veio a Babilônia, e voltaram, e sempre essa coisa do rei político, e política, e rei, e poder centralizado. Todas as grandes nações, a Roma, a Pérsia, a Babilônia, quem que eles tinham sempre? Tinham sempre um rei. Tinha a realeza e tinha o Estado. O Estado tem ascensão e tem queda. Todo Estado tem ascensão e queda. A inteligência, a sabedoria está no povo, não está em um homem só. E os grandes erros vêm do dirigismo estatal. E nós vivemos num país que tropeça atrás de tropeço, esperando um salvador, esperando por um homem, esperando por um líder. E esses líderes, essas pessoas são sempre falíveis, corruptíveis, e são os erros. Os ensinamentos estão... A Torá traz aqui na Haftará, o Rumash trouxe hoje esse ensinamento, e ele é muito útil, serve muito para os nossos dias, e serviu, se você fizer um exercício de história comparada, vindo do passado até o presente. A moral da história, rei nunca foi solução. Os reis, os políticos e os líderes políticos, eles não são solução, eles são o problema. Você vê, a pessoa que busca o poder, ele corrompe. O poder absoluto, ele corrompe de forma absoluta. Isso já foi dito por alguém, não sei quem, mas ele já falou isso. E é fato. A pessoa que busca o poder, ela acaba se corrompendo por falta de referência. Tudo que ele quer, ele consegue. Tudo que ele diz é verdade. Então, a pessoa acaba por se corromper e perder o juízo. E é o que acontece com todo poderoso que age dessa forma. Então, o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe de forma absoluta. E ele é um corrompido, então. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, Boker Tov, um bom começo de dia a todos que nos estão acompanhando hoje nesta porção da Parashá de Korach. Agradecer a presença de todos os que estão hoje aqui na nossa sinagoga aqui de Sharet Shuvah, presencialmente, os que nos acompanham do outro lado da tela, e pedir a permissão de todos que estão hoje aqui presentes, dos homens que estão sentados junto comigo na mesa, do Miriam, do Benjamin Saitun, nosso xilete que está na frente, das mulheres que estão do outro lado das poltronas, né, e dos nossos internautas que nos acompanham através do outro lado da tela, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras, para ter alguma coisa a comentar nesta porção da Parashá de Korach.
A Parashá de Korah é uma parashá importantíssima e muito relevante para todos os Bnei Israel durante todas as épocas da nossa vida, da nossa existência. A Parashá de Korah, ela deixa uma marca muito importante e uma lembrança que precisamos ter durante todos os dias da nossa vida, né? E como acostumamos falar durante todos os nossos shiurim, né? Então, durante todos os nossos estudos, né? da porção da Parashá, né? É sabido que cada Parashá tem uma energia principal, né? Uma energia que ela irradia luz e ilumina o nosso caminho, né? Então, qual que é a energia principal da porção da Parashá de Korah? Nem queria começar o meu comentário com essa pergunta. Qual que é a energia principal da Parashá de Korah? E para responder essa pergunta, eu vou ter que fazer uma pergunta que está dentro da própria Parashá de Korah, que é a mensagem principal desta porção. Para este terceiro ano de leituras, especificamente para este terceiro ano de leituras, a pergunta-chave da porção da Parashá de Korah é: vamos parar de ser burro, né? Vamos parar de ser analfabetos, né? Todos. Não é eu falando para vocês, senão eu falando para mim e para a comunidade e para quem nos está acompanhando do outro lado da tela, né? É uma pergunta muito forte e parece uma questão que parece mais um insulto que uma pergunta, mas é necessário fazê-la porque a energia principal da porção da Parashá de Korah se encontra dentro dessa pergunta, né? Porque a energia principal da Parashá de Korah é introspecção. A capacidade de termos a oportunidade de vermos os eventos que acontecem na nossa frente e pensarmos e tomarmos uma decisão correta, não dependendo do que as pessoas falam, sino do que eu considero e aprendi que é certo. Essa é a energia principal da Parashá de Korah, né? E para acompanhar esse comentário é importante lembrarmos que para o nosso ouvido, que é a porta principal da nossa mente, é muito mais fácil e é muito melhor escutarmos o que desejamos escutar. Vai ser muito mais fácil que na nossa mente entre um pensamento, uma ideia que esteja ligado ao que nós desejamos escutar do que ao que nós não gostamos de escutar, né? Então, o que significa isto? Korah, ele se levantou com uma premissa certa, uma premissa correta. A premissa, o pensamento, a questão que Korah se levantou para falar para os Bnei Israel era uma premissa certa, ele não estava errado. O que estava errado? A interpretação e a execução dessa premissa, né? A premissa de Korah era a seguinte: será que não todos os Bnei Israel somos santos? Será que só Moshe e Arão são santos, né? E a premissa era certa, todos os Bnei Israel somos santos, né? Mas a interpretação e a execução dessa premissa estava totalmente errada, né? Então é ali que vem a questão de introspecção, né? E nós deixamos uma pergunta aqui no chat da nossa transmissão de hoje. A pergunta da enquete era: ser santo é ser melhor ou estar separado? Ou outra resposta, né? Então, qual que é a resposta certa? Ser santo é ser melhor ou estar separado? Para responder essa pergunta, nós precisamos olhar na própria Torá. Não utilizando o exemplo de Moshe e Arão, vamos utilizar outro exemplo, né? O exemplo de, vamos colocar o exemplo de Ismael e Yitzhak, né? Quem era melhor, quem tinha mais, né? Quem era mais forte? Possivelmente seria Ismael, em muitos dos casos. O caso de Esav também, Esav e Jacob. Quem era mais forte, quem tinha mais capacidades físicas, tal, possivelmente era Esav, né? Mas quem que era santo, né? Aquele que se separou, aquele que teve a oportunidade de dedicar a sua vida para fazer as coisas que ele tinha aprendido dos seus antepassados, né? Que é a diferença entre Yitzhak e Ismael e de Esav e Jacob. Esav e Ismael, eles se dedicaram a conhecer a terra, conhecer o mundo, a dominar os lugares onde eles iam, a lutar com as pessoas e os povos que eles tentavam conquistar, né? E ter toda essa grandeza, que de alguma outra forma é a mesma grandeza que o Benjamin Saitun e o Dr. Eliyahu estavam falando. Essa grandeza que os levava a se sentirem o quê? Se sentirem melhores. Mas, mais uma vez, melhor não é necessariamente santo, né? Em contra do que vemos de Yitzhak e Jacob.
O caso específico de Yitzhak é bem marcante, porque Yitzhak, os sábios nos ensinam que depois de que ele foi oferecido no Monte Moriá, ele recebeu um mandamento para ele só, que ele não poderia mais sair dos limites da terra de Israel. Por isso é que quando teve fome, na época de Yitzhak, ele não conseguiu descer a Mitzrayim, ao Egito, como aconteceu com o seu pai Abraham, porque era proibido para ele, como ele já era santo, ele era proibido de traspassar esses limites, né? Então, santidade está mais ligado a quem é separado para alguma coisa do que o que nós achamos que é melhor. Claro, normalmente, quando nós separamos uma coisa, normalmente tentamos que essa coisa que vamos separar seja o melhor, né? Mas isso não significa que seja o primeiro. Agora sim podemos utilizar o caso de Arão e Moshe. Quem era primeiro? Quem nasceu primeiro? Quem, segundo a Torá, a porção de hoje, nos fala a respeito do Peterregem, aquele que abre matriz, e o Bechor, os primogênitos, né? Que eram santos também, né? Então, quem era santo nesse primeiro momento? Arão era santo, porque ele estava separado, porque ele foi o primeiro filho varão de Yocheved, né? Mas quem foi melhor? Poderemos argumentar com ações e com fatos que estão dentro da Torá. Quem era melhor? Moshe Rabbeinu, porque ele teve mais proximidade de Hashem. Mas no final das contas, se nós formos olhar quem foi mais santo, é Arão, porque Arão tinha toda a Keuná à disposição dele. Ele podia executar todos os mandamentos que correspondiam a Keuná a respeito dessa questão, né? Então, ser melhor e ser santo é uma coisa diferente. Temos que ter essa concepção, né? Mas voltando para a mensagem principal, isso é só uma aclaração, né, dessa questão. Voltando para a mensagem principal da Parashat, eu vou precisar da ajuda do meu mestre Moshe, que ele leia para nós, na página 442, tem o capítulo 17, versículo 27, até o capítulo 18, versículo 1. Capítulo 17, versículo 27, até o capítulo 18, versículo 1. E falaram os filhos de Israel a Moshe, dizendo: Eis que nós expiramos, nos perdemos, todos nós nos perdemos. Todo aquele que se chegar ao tabernáculo do Eterno morrerá. Estaremos, pois, expostos à morte? E disse o Eterno a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade de vosso sacerdócio. Então, é interessante uma questão que normalmente quando os Bnei Israel fazem uma pergunta, Hashem ou Moshe, eles respondem essa pergunta, né? Normalmente é isso que acontece. Mas aqui no texto não fica claro que os Bnei Israel perguntam para Hashem e para Moshe: todo aquele que se chegar ao Mishkan de Adonai morrerá? Estaremos, pois, expostos à morte? Qual que é a resposta disso? Qual que é a resposta disso? A resposta é a pergunta que eu fiz no começo. Vamos parar de ser burro, né? A resposta que Hashem e Moshe nos entregam. Por isso que vem a resposta, o capítulo 18, versículo 1. E disse Adonai a Arão. Interessante, uma questão importante também a esclarecer ou a chamar a atenção de que é interessante que vemos que Hashem agora está falando diretamente com Arão, não está utilizando Moshe como intermédio, né? Como intermediário. Aqui, quando o capítulo 18 fala, está falando de Hashem diretamente para Arão. E isso em resposta que nós estudamos na parashá passada de quando Moshe foi... quando Arão e Miriam se aproximaram de Moshe para falar de que eles também eram profetas, não é mentira. Arão tinha a revelação do sagrado e nós estamos vendo isso agora na porção desta parashá, né? Mas fala assim: e disse Adonai a Arão: tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário. Qual iniquidade? E depois sigue: e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Qual iniquidade do sacerdócio? Por que falar de iniquidade se o santuário e o sacerdócio são coisas que deveriam ser vistas do ponto de santidade? Por que Hashem fala que é um pecado? Por que fala que é uma haverá? Se nós formos a ler o texto em hebraico, vou me permitir ler o texto em hebraico, diz assim:
Vayomer Adonai el Aaron, Ata ubimcha ubet abicha itar tisu et avom amigdash. Né? Então é isso. Que tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário. Né? Mas esse levareis não é a palavra certa para traduzir a frase que fala assim, tisu. Tisu, em hebraico, nós temos uma parashá que fala kitissá. Nessa parashá kitissá, a primeira frase fala assim, kitissá et rosh bnei Israel. Quando levantares, ou quando ergueres, levantares o censo das cabeças dos bnei Israel. Né? Então, quando fala tisu, não é levar, sino elevar, erguer, fazer uma ascensão. Né? Então, o que está falando Hashem para Hashem para Arão é o seguinte: vocês ficam ao cargo de ensinar a teus filhos, a casa de teu pai, e porém eles vão ensinar aos Bnei Israel como é para se aproximar do Mishkan, respondendo essa pergunta que os Bnei Israel fizeram antes. Será que vamos morrer ao nos aproximarmos da santidade? Não morreremos porque teremos a instrução certa de como nos aproximarmos à santidade. Né? Então, só para finalizar o meu comentário nesta porção, existe uma questão que está por trás de tudo isto, que é o egocentrismo. Né? O que nossos olhos veem e pelo qual nos deixamos levar, que é pelo qual nós recebemos o mandamento do tzitzit, né? Do talit e do tzitzit. Né? Fala que para espiarmos nos nossos olhos. Né? Quando a pessoa enxerga uma coisa que ele gosta e ele deseja tê-lo, né? Ele cria uma ambição que pode ser negativa. Né? Então, Korah, que é uma das personagens principais dentro desta porção da parasha de hoje, Korah, ele viu a grandeza de Moshe e Arão, que eles estavam na iminência do povo, né? E eles tinham acesso a coisas que nenhum outro ser humano poderia ter acesso, como falar de frente a frente com Hashem e ter toda a disposição, todos os sacrifícios e todos os processos que eram feitos no Bet HaMikdash, no Mishkan. Né? Nesse caso era o Mishkan, que era a tenda. Né? E a ambição de Korah o levou a pensar que se ele reunia o povo com a santidade do restante do povo, ele conseguiria chegar no nível de Moshe e Arão. E não é assim que funciona a santidade, mais uma vez. Não é nos juntando em números para derrocar alguém que vamos a ser mais santo. Sim, ele tentou, a questão de Korah, eu sempre chamo Korah o populista. Por quê? Populista é aquela pessoa que fala o que o povo quer ouvir e com certeza, quando o povo ouve essas palavras, ele é enganado. Porque realmente, no final das contas, quando ele obter o poder, o que ele prometeu não irá acontecer. Por isso é conhecido como populista. Né? Porque o desejo de Korah não era que toda a nação se tornasse santa, sino que ele se elevasse por cima de todos. Né? Então, é mais uma vez essa questão da intenção que temos por trás dos nossos olhos. E precisamos ter muito cuidado com isso para não cairmos no mesmo erro que caíram os nossos pais naqueles dias. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, com o que deixamos que os nossos olhos veem e o que deixamos o que os nossos ouvidos ousam. Né? Só para finalizar o meu comentário é o seguinte. Na parashá na parashá de Bealoteja, nós vemos que aparentemente o pecado, quando foi pedido carne para Hashem, foi dos Erevrav, né? Foi de pessoas que eram estranhas num primeiro momento aos Bnei Israel. Na parashá de Shelach Lecha, nós vemos que o pecado foi do povo, que se deixou levar pelas palavras dos espias. E agora, neste terceiro caso, vemos que o pecado é dos dirigentes, das pessoas que estão na eminência, né? Que é o caso de Korah, que se levantou como eminência diante dos Bnei Israel. Então temos que ter cuidado com essas três entidades, dos alheios, dos que somos nós e dos que estão por cima de nós, para podermos nos aproximar de Hashem da forma certa. E com isso eu vou finalizar os meus comentários. Bom, se ninguém tem mais comentários, temos comentários das mulheres. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu quero fazer uma pergunta, Jano, ou aclarar, não?
santidad, santo, apartado. No significa que Isaac, que fue santo, o Sadí, fue apartado para Hashem, no cometiera pecado. Entonces, aquí no podemos confundir santo con que nunca cometió un error, ¿verdad? Santificado o santo significa apartado para Hashem. Entonces, eso es del punto que quería aclarar. Otra cosa que vemos aquí en esta parashá es la rebelión. ¿Qué acontece? La primera rebelión de Cora, cuando Hashem le faló a Moshe y le dijo que apartaos de ellos porque iba a acabar con el pueblo, Moshe y Aarón aclamaron a Hashem para que no acabara con el pueblo. Mas entonces Hashem faló, fala al pueblo que aparte, ¿verdad? Entonces aquí vemos el libre albedrío del pueblo, el pueblo. Si él quería ser salvo, tenía que apartar de esa conspiración. Entonces aquí también vemos que cuando empieza que se abre la tierra y traga a la cofradía de Cora y él, los tres, empieza una mortandad. Y es aquí donde sale el ketore. El ketore es el incienso, que él tiene según los sabios, tiene un privilegio, no sé, de que aquieta o aparta el malá de la muerte. Cuando você hace el ketore, você hace fugir al malá de la muerte. Entonces también vemos que el pueblo volvió a rebelarse contra Hashem, porque no es que se rebela contra Aarón y Moshe, sino contra Hashem. Entonces Hashem en su ira quiere otra vez exterminar al pueblo. Volta Moshe a aclamar a Hashem. ¿Y qué aconteció en estas aguas de Meribá? Aconteció dos cosas, yo hallo, ¿no? Fuerte. La primera fue que Hashem faló a Moshe que le falara a la roca. Moshe dio 2 golpes a la roca. La segunda fue que Hashem faló así. Vio, você las aguas de Meribá, você no creyeron en mí, ni Moshe ni Aarón. Ellos fallaron los dos ahí en eso. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Falou a Moshe, você não entrará a la tierra. Y después falou en el otro a Aarón, você va a morir aquí. Ese era mi comentario. Shabbat Shalom.